amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como todos os domingos, nós estamos aqui com muito gosto, com muita alegria, transmitindo um pouco do nosso conhecimento para cristãos, católicos, homens de boa vontade e, sobretudo, aqueles que gostariam de entender mais a fundo a Escritura para consolidar mais o dom da fé. Bom dia, Padre Anselmo, e vamos iniciar, não é? Bom dia, Padre Fernando, bom dia aos nossos irmãos e irmãs que semanalmente nos acompanham aqui através do nosso programa bíblico, catequético, Páginas Difíceis da Bíblia. Vamos lá? Você sabe onde parou? Nós paramos no capítulo 2 e no versículo 28, né? E eu queria começar esse programa, se o senhor me permite, fazendo uma pergunta, porque por ocasião da conclusão do último programa, o senhor muito falou sobre aquela ferramenta da antologia, né? A tentativa dos escritores, dos autores no passado de recorrer a textos de tradições antigas. Textos bíblicos. Bíblicos, né? De tradições antigas, do Antigo Testamento, para fundamentar aquilo que eles queriam falar, tendo em vista sempre o episódio da morte e da ressurreição de Jesus, né? Para nós hoje isso é até compreensível, mas não para eles. Mas ao mesmo tempo, e aqui entra a minha questão, quando a gente olha essa narrativa, a gente sempre vê um quê de esperança, de escatologia. O senhor vê isso também nas narrativas, padre? Mas é evidente, só que isso aqui não vem escrito assim explicitamente. A salvação está aqui de maneira implícita. É evidente que, pouco a pouco, se vai descobrindo o desígnio de Deus, que é salvar a humanidade inteira, desde o primeiro até o último homem, através daquele crucificado que foi ressuscitado por ele. Agora, Jesus, sem o Antigo Testamento, sem textos buscados com afã, seria um fenômeno absolutamente desconhecido. Seria um fenômeno incognoscível. Seria um absurdo. Veio de onde? Quer fazer o quê? Quem mandou? Quem enviou? Veja, o que seria Jesus sem o Antigo Testamento. E daí a necessidade de basear a fé cristã na unidade e na harmonia com o Antigo Testamento. O Novo não tinha sido escrito ainda. Padre, agora uma questão, não sei o nosso telespectador, mas uma questão que me inquieta, por exemplo, é por que resgatar uma figura como a de Davi, por exemplo? Um cara que no passado, teve suas qualidades e tal, e admirado pela liturgia, ele é dedicado à maioria dos salmos, que no fundo não é dele, mas um chefe de bandos, que teve tropeços, que teve quedas. Davi... Por que recorrer a ele? Mas Davi é considerado, ou foi considerado, pela tradição judaica, apesar das quedas, era um homem fraco como todos nós, um homem de Deus, um homem que, naquela época, segundo a Bíblia, realizou o desígnio de Deus. Foi o primeiro monarca e aquele que iniciou o messianismo, ou aquilo que mais tarde seria chamado messianismo em Israel, tão importante para se compreender também a figura do Messias Jesus. Se bem que o messianismo, para ser aplicado a Jesus, tenha tido que ser totalmente refundido, porque Jesus nunca foi um Messias nacionalista
ou um Messias político, como esperavam alguns judeus, aqueles que esperavam o Messias. Muito bem. Podemos começar a nossa leitura? Sim. No versículo 29 do capítulo 2. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou... A promessa de Natã a Davi, de acordo com o livro de Samuel. Previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, e disto nós todos somos testemunhas. Mas falta a teologia da cruz. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, e é isto que o que vedes e ouvis. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma: disse o Senhor ao meu Senhor. Salmo 110. Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. E aqui se encerra o discurso de Pedro. Ou melhor, Lucas transmitiu o que ele gostaria que fosse recebido naquele dia da boca do primeiro líder da comunidade messiânica de Jerusalém, que era Pedro. Aqui está terminado o discurso. Ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Note uma coisa, e note uma coisa o telespectador também. Nos primeiros tempos, e não apenas sabemos disso por Lucas, mas por Paulo também, não se interessava muito pela vida pública de Jesus. E menos ainda pelo seu nascimento. Num primeiro momento, se interessava apenas em demonstrar que a paixão hedionda, completamente fora de qualquer pensamento sensato, seguida de ressurreição, foi o destino de Jesus e a salvação da humanidade. Só mais tarde é que vão sentir necessidade, depois de se converterem a esse Messias tão estranho, em saber o que ele fez durante a sua vida antes de ser processado e executado. A pergunta, padre, certamente é por que no passado não interessava aos conterrâneos de Jesus, sobretudo aqueles que aderiram ao seu movimento, né? Não lhes interessava a vida pública. Né? Não é que se desinteressassem de tudo, é que a vida de Cristo culmina na paixão e na ressurreição. Nós podemos dizer que os evangelhos, mas mais tarde, foram escritos de trás para diante, não de diante para trás. O que vem antes é quase que uma preparação para a morte e a ressurreição de Jesus. Bom, aí o senhor nos fala que naquela época
o ponto, né, culminante, o que mais interessava era o processo de entrega, morte e ressurreição. O mistério pascal. Mistério pascal. Hoje, a gente se encontra diante de uma narrativa que tem início, meio e fim, com uma inteligência própria, mas que o autor, ao escrever, usa o nome do primeiro líder da igreja, que é Pedro, e não foi Pedro que escreveu. Aqui, se tem diante do televisor um leitor cético da Escritura, pode dizer: o que nós vemos é uma verdade narrativa, catequética, que pode não ser uma verdade histórica. Como que a gente resolve isso? O que não poderia ser histórico? Como que pode ser uma verdade histórica, Lucas imaginar uma coisa que Pedro queria que fosse implantada? Que houve uma manifestação pública da igreja, isto é absolutamente certo. Que Pedro tenha sido o primeiro líder da igreja é certamente aceitável. E que Lucas tenha querido oferecer o primeiro discurso, a primeira explicação da morte e ressurreição, como foi feito aqui, também é plenamente aceitável. Lucas sabia que Pedro tinha sido o líder, já morto, e por isto mesmo quis dedicar esse primeiro discurso a ele. Vamos fazer um intervalo e já voltamos.